Fala pessoal, tudo bem? Anderson Maíssa aqui da M Contabilidade, hoje para falar com vocês sobre o HELP. O HELP que é o programa aí de rescalonamento do pagamento de débitos do Simples Nacional. Você que é um microempresário, você que tem uma empresa optante do Simples, que tem débitos nessa empresa, esse programa ele permite que você pague de uma forma muito mais flexível todos os débitos que você tem junto com o governo federal, tá? Então nesse vídeo eu vou apresentar para você essa lei, que é a Lei 193 de março agora de 2022, que permite que você parcele em até 180 vezes os débitos que você tem aí com o governo federal, com algumas reduções de juros, de multas, então algumas alternativas aí bem interessantes, são muito semelhante com os programas de refinanciamento, né, de refis que nós temos aí. O nome dado a esse programa então é o HELP e eu vou apresentar agora para vocês como que funciona, como que vocês podem fazer a adesão, quais são aí os cuidados que vocês precisam ter, alguns pontos de atenção, valor de parcelas, quantidade, vou detalhar isso para vocês aqui agora. Então fica comigo nesse vídeo, já vai deixando aí o teu joinha, já vai se inscrevendo no canal, porque nós temos sempre informações muito importantes para você e o teu like me ajuda muito a estar sempre aqui produzindo esses conteúdos para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela, pessoal, que eu vou compartilhar a lei aqui com vocês, tá? Nós vamos analisar aqui juntos hoje a lei. Vamos lá, eu vou ficar na frente um pouquinho aqui, mas conforme eu for subindo a tela, tá? A gente vai conseguindo acompanhar aí todo o conteúdo. Ó, então a lei, eu vou deixar o link dessa lei, inclusive, abaixo desse vídeo, vocês depois podem fazer uma leitura mais detalhada, tá? A lei que estamos tratando aqui hoje, então, é a Lei 193, de 17 de março de 2022, que instituiu o Programa de Rescalonamento do Pagamento de Débitos no âmbito do Simples Nacional, o HELP. Eu selecionei aqui as partes que eu julgo mais importantes para nós não lermos toda a lei aqui, para eu simplificar aqui o entendimento de vocês, tá? Então vamos lá, artigo 1º, fica instituído o Programa de Rescalonamento do Pagamento de Débitos no âmbito do Simples Nacional, chamado HELP, cuja implementação obedecerá o disposto nessa lei complementar. Ó. Quem que pode aderir ao HELP, Anderson? Olha aqui, já está dizendo aqui no artigo 2º, poderão aderir ao HELP as microempresas, incluídos os microempreendedores. Olha só, você que é microempreendedor também, que não pagou aqueles DAS fixos de 60, 50 e poucos reais, também pode aderir ao HELP, tá? Então, microempresas, microempreendedores individuais e as empresas de pequeno porte, inclusive as que se encontrarem em recuperação judicial, todas aí de débitos, né, de empresas optantes pelo Simples Nacional, beleza? Então, empresas do Simples têm a possibilidade de aderirem ao HELP. Como que vai ser feita essa adesão? Artigo 3º, a adesão ao HELP será efetuada até o último dia do mês subsequente ao da publicação desta lei complementar perante o órgão responsável pela administração da dívida. Quando que foi publicada a lei que nós vimos agora? Dia 17, né? Dia 17 de março de 2022, certo? Então, se a adesão pode ser feita até o último dia do mês subsequente, do último dia útil do mês subsequente é 29 de abril. Então, até dia 29 de abril pode ser feita a adesão pelo HELP, tá? Diretamente com o órgão que administra a dívida. Se for a procuradoria, se for uma dívida ativa na procuradoria, se for uma dívida que ainda está em negociação na Receita, pela própria Receita e assim por diante. Certo? O deferimento, se esse parcelamento, se o seu pedido de parcelamento vai de fato ser deferido ou não, ó, fica condicionado ao pagamento da primeira parcela, que deverá ocorrer na forma do artigo 5º desta lei. Daqui a pouquinho nós vamos estar falando aí então sobre o pagamento dessa primeira parcela, as condições para isso, beleza? A adesão ao HELP implica em quê? Olha que interessante, que importante você entender aqui. Esse programa de parcelamento ele vem amarrando várias coisas, então precisa ter essa consciência para você não fazer as coisas aí por impulso e depois ter consequências piores ali na frente. Então presta muita atenção nas regras. Essa lei é importante que você tenha essas informações, não apenas peça para o contador ir parcelando sem se inteirar de como que funciona o programa. A adesão ao HELP implica na confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo, em nome da empresa, né, na condição de contribuinte ou responsável. Então, tanto a tua empresa como você, como responsável pela empresa, confessam essa dívida e reconhecem para não mais questioná-la posteriormente, certo? O dever de pagar regularmente as parcelas dos débitos consolidados do HELP e os débitos que venham a vencer a partir da data da adesão do HELP, inscritos ou não em dívida ativa. Então, a partir do momento que você fez essa negociação, você está assumindo o compromisso de pagar todas as parcelas. Olha só, são 180 parcelas. Então,
Então você tem que ter muita consciência que se você deixar de pagar algumas parcelas, eu vou falar como que você perde esse parcelamento e as consequências disso logo mais, só que você está assumindo o compromisso de pagar todas as parcelas em dias, tá? Então tome muito cuidado, tome muito cuidado. Inclusive, além das parcelas do parcelamento, você também está assumindo o compromisso de pagar os seus impostos em dias daqui para frente. Inclusive, olha aqui ó, no item 4º, o cumprimento regular das obrigações com fundo de garantia do tempo de serviço. Você está se comprometendo a pagar em dias o seu fundo de garantia. Se você deixar o fundo de garantia sem pagar, vai ter problemas, vai perder esse parcelamento aí e a dívida vai virar uma bola de neve. Então, muito cuidado, tá, pessoal? Vamos lá, ó. Durante o prazo de 188 meses, contado a partir da adesão do HELP, a vedação da inclusão dos débitos vencidos ou que vierem a vencer nesse prazo em qualquer outras modalidades de parcelamento. Então você não vai poder fazer outro parcelamento. Significa que você vai ter esse parcelamento HELP em vigor e não vai poder deixar de pagar os seus impostos, a não ser que você deixou de pagar, você pague com juros e multas e rapidamente, senão você pode até perder o HELP. Então olha que diferente que está esse programa de parcelamento. Eles querem amarrar você mesmo para que você não deixe mais de pagar nada. Presta atenção, não é um programa como vários outros que vocês já viram do passado, como outros refis, como outros programas. Esse programa ele é específico e traz muitas regras diferentes de tudo que nós já vimos aí no passado, tá bom? Para fins do disposto no parágrafo 1º deste artigo, o pedido do parcelamento implicará na desistência compulsória definitiva de parcelamentos anteriores, sem restabelecimento dos parcelamentos rescindidos, caso não seja efetuado o pagamento da primeira prestação. Você vai ter que desistir de tudo que você possa ter parcelado nesse momento para aderir ao HELP, certo? Então isso aqui está muito claro também na lei. Artigo 5º aqui, o sujeito passivo que aderir ao HELP observar as seguintes modalidades de pagamento conforme a presente inatividade ou redução de faturamento no período de março a dezembro de 2020, em comparação ao período de março a dezembro de 2019. Então olha só, qual que é o critério de redução de juros e multas que o HELP está tratando aqui, está trazendo? Ele vai olhar para qual que foi a tua perca de faturamento, vai olhar o teu ano de 2020, o período falado aqui de março a dezembro de 2020, e vai ver quanto que você perdeu de faturamento em comparado com o mesmo período de 2019. E essa redução que aconteceu nesse período vai ser critério para aplicar redução de juros e multas, redução do valor do teu débito. Vamos ver aqui como é que fica então. 0% pagamento em espécie de no mínimo 12,5% do valor da dívida consolidada, sem reduções em até 8 parcelas mensais sucessivas vencíveis todo dia útil do mês subsequente, tá? Então, redução de 0% se você não teve nenhuma perca aqui de faturamento. Redução de 15%, tá? Você teve perca de faturamento ali de até 15%, você tem essa redução para pagamento em espécie de no mínimo 10% do valor da dívida consolidada. Essa aqui é a entrada, tá? Então a entrada vai ser de 10% do total da dívida sem redução nesse caso, dividido em até 8 parcelas. 30% de pagamento em espécie, no mínimo 7,5% da dívida consolidada. Ó. Então, quanto mais perca você teve, menos você vai pagar aqui, entendeu? 30% se foi a perca que você teve, você perdeu 30% de faturamento, você vai ter aqui ó, um pagamento de no mínimo 7,5% do valor da dívida consolidada em até 8 parcelas. Se você teve a perca de 45%, pagamento em espécie de no mínimo 5%, entrada menor, também em até 8 vezes. Se você perdeu até 60%, entrada de 2,5% da dívida em até 8 parcelas. Se você perdeu até 80%, 1% do valor da dívida de entrada em até 8 vezes. Então, quanto mais prejudicado você foi pela crise que passamos aí, menos você vai ter que pagar aí dessa entrada, que essa entrada ela não tem redução, tá, pessoal? A entrada vai pegar o valor montante, vai dividir vai pegar esse percentual, vai dividir em 8 vezes, esse é o valor da entrada. Feito esse pagamento da entrada, aí você vai ter de fato direito ao HELP, a esse programa de parcelamento, e vai daí passar a pagar todas as demais 180 parcelas com condições especiais que nós já vamos ver aqui, tá? Ó. Saldo remanescente após aplicação do disposto no inciso tal desse artigo pode ser parcelado em até 180 parcelas mensais e sucessivas vencíveis a partir de maio de 2022, calculadas de modo a observar os seguintes percentuais mínimos. Aí ele traz aqui os percentuais mínimos, eu vou falar sobre eles aqui mais abaixo. Ó. Em relação ao saldo remanescente, decorrente do inciso 1, onde nós falamos, o inciso 1 que nós acabamos de falar aqui, ó, inciso 1, 2, 3, depois vocês podem rever aqui, esses incisos é com relação a
perca de faturamento, não perdeu nada, perdeu 15%, perdeu 30%, perdeu 45%, 60%, 80%, assim por diante, ele traz aqui agora. Em relação ao saldo remanescente do inciso 1, nenhum, redução de 65%, a menor redução que nós temos de 65% do valor de juros, de mora, ou ofício isolado, e 75% dos encargos legais e honorários advocatícios. No 2, teve uma outra perca ali, vai aumentando aqui a redução, ó, 70% e 80%. No 3, 75%, 85%. No 4, 80%, 80%. No 5, 85% e 95%. E no 6º, 90% e 100%. Então, quanto mais afetado, mais desconto você vai ter, tá? Precisa entrar no sistema, fazer ali uma simulação para verificar como que você se enquadra aqui, se está certo no sistema, certo? E o valor dessas parcelas, Anderson, como que fica? Ó, o valor mínimo de cada parcela mensal dos parcelamentos previstos nesse artigo será de R$300, pessoal. R$300 o valor mínimo das parcelas, exceto no caso dos microempreendedores. Microempresa, empresa de pequeno porte, R$300. Microempreendedor, parcelas de R$50, o valor mínimo das parcelas, tá? O valor de cada parcela mensal por ocasião do pagamento será acrescido de juros equivalentes à taxa da Selic. Taxa da Selic que está um caso, né? Está em 11 ponto alguma coisa aí por cento, está muito alta essa taxa. Nós começamos o ano passado lá com uma taxa bem baixinha de 2 e pouco, agora já está em quase 12. Então tem que tomar cuidado que essa taxa tem essa variação, pode ter um afetar aí também a parcela. Mas de qualquer forma, se você aderir e conseguir seguir à risca os pagamentos, não atrasar mais nada, vale muito a pena porque a redução aí de juros e multas ela é bem significativa, principalmente para quem foi mais afetado aí no período em que passamos, tá bom? Artigo 6º aqui, ó. Para incluir débitos que se encontrem em discussão administrativa ou judicial, o sujeito passivo deve desistir de qualquer impugnação, qualquer recurso administrativo ou judicial que estejam em andamento. Se não, se estiver sendo discutido, você não pode incluir esse débito dentro do HELP, tá bom? Observado o devido processo administrativo, implicar a exclusão do aderente ao HELP. Se você tiver alguma coisa sendo discutida, você vai perder aí o direito do HELP. Se você deixar de pagar 3 parcelas seguidas, você perde direito, você vai perder o parcelamento também. Então, se atrasar as parcelas, pode perder. 3 seguidas, perde. Ou 6 parcelas alternadas, perde também. A falta de uma única parcela, sendo que todas as outras demais estiverem pagas, também perde o benefício. A constatação pelo órgão que administra o débito de qualquer ato tendente ao esvaziamento patrimonial ou sujeito passivo como forma de fraudar o cumprimento do parcelamento também faz com que você perca. Porque quando você assume esse parcelamento, você está garantindo que você vai pagar inclusive com seus bens. Se você tira os bens do nome da empresa, do teu nome, eles entendem que você pode estar fraudando isso daí e fazer com que você perca o direito a esse parcelamento especial, tá? Se a sua empresa for decretada falência ou concordata, tá bom? Também perde. Se você tiver aí a concessão de medida cautelar fiscal em desfavor do aderente, também. Se você baixar a tua empresa, se o CNPJ ficar inapto por algum motivo, perde também. E na observância do disposto da lei complementar, tudo que já foi tratado aqui, que eu vou deixar para vocês lerem, inclusive, certo? A adesão ao HELP implica a manutenção automática dos gravames decorrentes do arrolamento de bens, da medida cautelar fiscal e das garantias prestadas administrativamente ou nas ações de execução fiscal, ou em qualquer outra ação judicial, salvo no caso de imóvel penhorado ou oferecido em garantia. Então, muita atenção, porque você está dando os seus bens aí como garantia de pagamento desse financiamento. É algo que traz benefício com reduções? É, pessoal, mas é algo que tem que ter muito cuidado, porque você está assumindo aqui um compromisso, você tem que ter responsabilidade para fazer um programa, para aderir a um programa com tanta burocracia, digamos assim, tá bom? Então, presta muita atenção, qualquer dúvida aí vai comentando, deixando aí nos comentários. A lei complementar está aqui abaixo para você poder fazer uma leitura. É nosso cliente, tem interesse em fazer, entre em contato. Todos os nossos clientes estão recebendo essa informação por e-mail. Não é nosso cliente, fale diretamente com o seu contador. Quer conhecer mais sobre o serviço da M Contabilidade? Entre em contato com a gente. Vai ser sempre um prazer poder te atender e te ajudar aí nesse mundo do empreendedorismo. Não se esqueça de deixar o teu like, ativar os sininhos aí, se inscrever no canal para você sempre ter informações importantes como essa que acabamos de prestar aqui para vocês. Um grande abraço, muito sucesso e até os próximos vídeos.